Olá, galera reconectada, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, caso você tenha perdido algum dos nossos programas, você pode ir no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Lá vão ter todos os stories dos nossos vídeos, nossos convidados, e você pode se divertir à vontade. Caso você não queira ver nossa carinha bonita, você também pode ouvir o áudio de todos os programas no Reconnecast, que é o podcast da Reconnect, nas principais plataformas de streaming, Spotify ou Deezer, tá? Não perca nenhum programa. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de apertar no like e de seguir o nosso canal para estar sempre sendo informado sobre novos vídeos no nosso canal do YouTube. Aqui sempre comigo ele, Roberto Leão. Muito bem-vindo, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela reconexão espiritual. Eu sou um curioso e eu tenho certeza que meu animal de força é o leão. Se não for, eu nem desço para a selva. Eu estou com essa esperança. Bom, hoje aqui com a gente, ele que é carioca, médico psiquiatra por formação e xamã, que viaja o Brasil inteiro com suas técnicas e conhecimentos. Com a gente hoje, Celso Forte. Vai, Celso, seja bem-vindo. Um programa super especial, obrigado, um programa de final de ano, de entrada de um novo ano, 2020. Então todo mundo aqui de branquinho. Então, Celso, muito bem-vindo. Esse é realmente um programa pra gente muito especial tê-lo aqui. Prazer é meu. Beleza, Prazer Celso. é meu, Bernardo. Celso, como o Reto bem falou, você é um psiquiatra por formação. Isso. Né? Psicanalista, inclusive. Isso. Dos bons, que eu sei. Né? Psicanalista dos é bons. por sua conta. E como foi isso? Como foi que a espiritualidade, como foi que o xamanismo, como foi a tua chamada espiritual, como foi teu caminho? Porque, desculpa se eu estiver errado, mas você tinha tudo para ser um super cético, né? Médico, psiquiatra, então tinha tudo para... Não, tudo é ciência, tudo é mente, né? Então, como foi isso para você? E era, Bernardo. Eu era extremamente cético, extremamente acadêmico, né? Faculdade de Medicina, residência em psiquiatria, formação em psicanálise e inúmeras outras formações em diferentes técnicas psicoterápicas. Acontece que em 85 eu tive uma doença terminal. Chegou-se a marcar cirurgia para amputação dos 2 pés. Nossa, e uma senhora. Previsão de morte em 9 meses. E uma cura milagrosa ocorreu, né? E desde essa cura milagrosa, eu não pude mais negar minha intuição, né? Eu precisei passar a ouvir minha intuição. E foi aí que começou toda a história que me levou ao xamanismo, tá? Foi com essa doença terminal. Com essa doença terminal, pacientes terminais passaram a me procurar no consultório, mesmo não sabendo que eu havia passado pela doença, né? E eu precisei começar a estudar o atendimento a pacientes terminais e isso me leva para Belo Horizonte para fazer uma formação em tanatologia. E em Belo Horizonte, então, eclode de uma forma que eu não consegui conter. Mas você morava lá, Celso, em Belo Horizonte, na época? Na doença, eu estava em Salvador, eu morava em Salvador. Foi para fazer uma formação. Eu me mudei para Belo Horizonte para fazer a formação em tanatologia. E aí essa intuição estoura na minha cabeça, né? E eu começo a fazer energizações com cristais. Tá? Intuitivamente? Intuitivamente, porque na época não existia nem livro no Brasil, né, a respeito de trabalho com cristais. A sua intuição levava para elementos da natureza, é isso? Para cristais especificamente, e para a espiritualidade. O trabalho com cristais que eu sempre fiz, ele nunca foi desvinculado da espiritualidade, tá? E aí comecei trabalhando e foi modificando, até que uma cura milagrosa ocorre nesse meu trabalho com cristais. E este milagre, né,
porque eu fui o veículo. Um paciente foi curado. Um paciente foi curado e isso caiu na mídia, né? E eu me tornei muito famoso em Belo Horizonte. E sempre na gana de conhecer mais, porque o estudo sempre pautou minha vida o tempo inteiro. Mas aquele algum momento ficou, nossa, eu devo estar ficando de médico a louco, porque... Ainda não. Ainda não. Depois se tornou. Depois veio a se tornar. Porque deve ser deve ter sido uma coisa para você louca, né? Quer dizer, Foi psiquiatra focado em patologia e tudo mente, e aí você tá vendo você ajudando as pessoas a se curarem. Mais tarde, Bernardo, a coisa foi tão louca, né, que eu disse assim: para que eu vou continuar pagando CRM, gastando um dinheiro anualmente para isso, né? Se na realidade eu sou um curador, né? Eu jocosamente chamo, eu sou um macumbeiro. Né? E meus guias me proíbem de parar de pagar o CRM, porque uma das minhas missões é fazer essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Não estou sabendo ainda da história do xamanismo. Aí viajo para os Estados Unidos para visitar a família com quem eu morei em 71 num programa de intercâmbio. Compro todos os livros de Elizabeth Kubler-Ross que existiam no mercado nos Estados Unidos, porque no Brasil só tinham 2 traduzidos. Chego no Brasil de volta, lendo um dos livros dela, e eu disse: vou conhecer essa mulher, né? Consegui o contato dela, marquei e passei com ela de 29 de dezembro de 90 a 7 de fevereiro de 91. Ela me dá um presente, segundo ela, que os guias dela mandaram que me dessem, que era um cachecol, que é o arco-íris, né? Só que nessa viagem eu consegui uma mulher que trabalhava com cristais nos Estados Unidos, que eu sabia que isso era bastante divulgado, difundido nos Estados Unidos. E fui conhecer essa mulher, né? E o cachecol era muito bonito. E Elizabeth, rindo, disse assim: olha, eu conheço o clima do Brasil, sei que você não vai usar isso nunca, mas meus guias mandaram te trazer esse presente, né? Então eu viajei para a casa dessa mulher com um cachecol, né, com um arco-íris no pescoço. Quando eu chego na casa dela, né, ela fica estarrecida, paralisada, olhando para o cachecol. Estava muito frio, né? Nesse dia tinha nevado no deserto, estava a coisa mais linda. Ela morava no Arizona, no deserto. Eu disse: olha, desculpe, está muito frio aqui, você se importa que a gente entre? Ela disse: doutor Celso, desculpe. Aí veio, me ajudou a levar as coisas para dentro de casa. Me levou para o quarto de hóspede, disse: deixe suas coisas aí, tire o casaco, mas não tire o cachecol, né? Que eu preciso falar com você. E foi para a sala. Eu tirei o casaco, né? Fui ao banheiro, que era uma viagem longa que eu tinha feito, e fui para a sala. Quando cheguei na sala, né, ela disse: senta aqui, e começou a perguntar se eu conhecia um homem assim, e descreveu um homem. Homem esse que eu havia conhecido quando eu fiz o programa de intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu disse assim: você conhece esse homem? Ela disse: eu perguntei primeiro. Bem direto, né? Eu disse: olha, por um acaso nós estamos em fevereiro de 91. Ela disse assim: o senhor, para um psiquiatra, está muito bem orientado. Exatamente. Né? Ela disse assim: tem exatamente, precisamente 20 anos que eu conheci esse homem que você está descrevendo, né? Eu encontrei com ele em Minot, na cidade onde eu havia feito o intercâmbio, e conversamos durante muito tempo. Ela disse: pode parar, então é você mesmo, né? Mas vocês conversaram sobre espiritualidades? Com esse índio, um monte de coisa. Mas ele era um índio. Era um índio mesmo, né? Entre as coisas que nós conversamos, ele me disse que pedras tinham energia curadora, que um dia eu viria a trabalhar com isso. E terminamos a conversa, ele me obrigando a jurar que eu jamais contaria isso para ninguém,
Pronto, você está cumprindo muito bem a promessa aqui na Não, televisão. mas tinha um limite. Né? Até que uma transição na minha vida ocorresse. Mas você levou a sério ou você foi cético em relação ao que ele tinha falado? Eu esqueci, em uma semana eu tinha esquecido, Roberto, sabe, da conversa com ele. Foi tão mágica que eu tinha esquecido. Voltei para o Brasil, estudei. No processo da doença de 85, né, me lembrei que ele disse que pedras tinham energia curadora. Não entendia nada disso, mas qualquer pedrinha bonitinha que eu achava na rua, né, eu dizia, para o motorista, que eu já não andava mais, né, no final da doença eu já não andava mais. Eu mandava o motorista parar o carro e dizia assim, pega aquela pedra ali. Levava para casa, lavava e passava nas pernas. Mas Então foi nessa doença, né, que essa memória voltou. Mas me diga uma coisa, Celso, você se curou através das pedras, da intuição. Pois é, querido, eu diria, eu não posso afirmar que foram as pedras, né? Eu sou um homem, e sempre fui um homem de muita fé. Nesse dia que me deram o diagnóstico, que marcaram a cirurgia para amputação dos 2 pés, né? Eu fui para casa, botei um revólver do lado da cama, botei uma porção de amostra grátis de remédio do outro lado da cama, para decidir o que eu faria da vida, já que o prognóstico era de morte em 9 meses, né? E aí na minha cabeça era assim, eu me matava com o revólver, com os remédios, ou eu ia ter que parir essa morte. São 9 meses de gestação humana, né? E em torno das 3 horas da manhã, depois de chorar, xingar Deus, rezar, né, o dia inteiro sentado na minha cama, eu olhei para o teto do quarto e disse assim, cara, não é possível. Eu quero um sinal, só um sinal. Que eu vou morrer, está tudo tranquilo, estou na sua mão. Mas me dá um sinal, se eu termino com o revólver, com os remédios, ou se você vai me obrigar a parir essa morte. E dormi. Né? Pela manhã, a empregada veio me chamar e perguntou se eu iria para o consultório, porque no dia anterior eu não tinha ido, né? Perguntou se eu iria para o consultório e eu disse, vou sim. Né? Pode chamar o rapaz para me ajudar, como eu disse, eu já não andava mais, né? E eu ouço ela virando no corredor, indo para a área de serviço, chamar o rapaz, quando aconteceu a primeira alucinação auditiva que eu tive. Né? Psiquiatra tem que dar nome, né? E essa foi uma alucinação auditiva porque o som veio de fora. E esse som dizia assim, meu filho querido, se vai morrer, morre com dignidade, mas não mutile seu corpo. E esse não mutile seu corpo foi soletrado assim, não mutile seu corpo. Palhaço do jeito que eu sou, né? Eu olhei em direção da onde veio a voz e disse, como é que é? Mas assim, vou repetir mais uma vez. Não, né? claro que não repetiu, né? Claro que não repetiu. Presta atenção que é a você última vez. entendeu, pronto. Aí, num ato de fé pura, né? Rapidamente eu raciocinei. Se eu der o tiro, eu mutilo o meu corpo. Se eu tomar os remédios, eu mutilo o meu corpo. Se eu fizer a cirurgia, eu mutilo o meu corpo. Ou seja, não tinha saído. Ali selou que eu não tinha saído. Peguei o telefone, liguei para o meu médico e disse, por favor, cancela a cirurgia. Né? Isso, e eu afirmo assim, categoricamente, num ato de fé. Né? Resumindo bastante a história, em 3 semanas eu tinha alta curada. Celso, eu acho importante só falar, até para quem está assistindo a gente em casa, que foi uma experiência pessoal sua, foi seu ato de fé, você estava acompanhado por um médico. Sim, né? com certeza. Foi uma opção sua dentro da sua crença, da sua fé, mas você tinha o seu acompanhamento, você fez o que podia fazer. E no desespero, até mãe de medicina. santo, eu procurei para jogar búzio para mim. No desespero mesmo, porque eu Porque a gente tem uma preocupação também em relação às pessoas que podem estar assistindo, também não vou mais procurar um médico, não vou mais fazer os tratamentos convencionais. Em absoluto, Roberto. Eu estava sendo acompanhado muito de perto, né, por um médico. Pedi para ele cancelar a cirurgia e ele me dá alta em 3 semanas. Aí você me perguntou se eu atribuo as pedras à minha cura. Hoje, no ponto de espiritualidade que eu vivo,
né? Eu diria que meu maior ponto de cura é no momento em que eu digo, cara, né? E eu normalmente me refiro a ele como pai. E eu digo assim, papai, eu sou inteiro nas suas mãos. Eu não tenho mais o que fazer na vida, né? Mas só me dá um sinal. Nesse momento, eu me rendo à vontade do Pai, né? E para mim, essa cura, esse milagre, né? Porque na medicina não existe até hoje. Explicação, né? Não cura para essa doença cura, né? que eu tive, não tinha, né? Você pode falar qual a doença? Posso, é um nome bonito. Até para isso, o nome da doença é poliangeite obliterante. As artérias se fecham, acaba a vascularização e tem que amputar a parte necrosada. E normalmente ela evolui assim, você tira um dedo do pé, entendeu? O meu foi assim, os 2 pés ao mesmo tempo, né? Então, para mim, o ponto foi esse render-se à vontade de Deus, né? Quando a gente faz isso, e em geral a gente faz isso em situações extremas na vida, né? Quando a gente faz isso, a gente se abre para qualquer milagre que possa ocorrer, né? Eu sempre cito nessa história do render-se uma passagem de Jesus, quando no Horto das Oliveiras ele sua sangue, e o desespero era tamanho, né, que ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? E ali era o desespero do homem. E logo a seguir assume o homem de maior evolução espiritual que a humanidade já conheceu, né? Quando ele diz assim, Pai, que seja feita a tua vontade. Aí ele se entrega à vontade de Deus. Aí ele se rende à vontade de Deus. Mas até você chegar nos índios Lakotas, né? Eu sei que você teve uma vivência muito bonita. Lá você foi. Você está parecendo que é bem em São Tomé, né? É bem para crer, né? Então você foi visitar essa senhora nos Estados Unidos. E aí, sentindo esse chamado, você foi lá para Dakota, na região dos Estados Unidos, para conviver e conviveu com os índios Lakotas. Isso. Você teve uma experiência antropológica com os índios lá. Isso. Então, vamos voltar à história do cachecol. Vamos. Né? Ela diz, então é você mesmo. Né? Quando eu pergunto, sou eu mesmo o quê? Ela diz, olha, esse homem me apareceu num sonho, me falou que tinha conduzido por 20 anos esse médico brasileiro, espiritualmente, e que estava na hora dele fazer contato pessoal com a cultura de índios norte-americanos, né? E ele mandou que eu montasse 2 cursos, um para você aprender a condução da cabana de suar e outro para você aprender a condução de um ritual chamado resgate de alma. E a partir daí é você quem vai dizer para onde eu tenho que te levar. Voltei para o Brasil, arrumei a viagem, fui aprender cabana de suar e resgate de alma. Na véspera dessa viagem, eu tive um sonho em que eu estava preso pela pele do peito, amarrado a uma árvore, dançando com um monte de índio à minha volta. Não entendi nada do sonho. Para mim seria um pesadelo, né? O sonho foi tão vivo que eu acordei com dor no lugar onde estava espetado, né? Aí vou para os Estados Unidos, pergunto a ela o que era aquilo. Ela disse, também não sei não, Celso, né? Mas Ed, que é quem ia me ensinar a cabana de suar, está chegando aí, ele vai saber te explicar. Conversei com ele, ele disse, Celso, isso aí é um convite. Já que vamos fazer a cabana de suar, peça uma confirmação, se vier, eu tenho como te colocar em contato, né, com um amigo meu que conduz a dança do sol, porque isso você está me descrevendo a dança do sol, né, chamado de Sundance. E claro que a confirmação veio, e aí nesse mesmo ano, em junho, eu voltava para os Estados Unidos para ir para o meu primeiro Sundance. Eu fiz 4 Sundances. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa prática, o que é o Sundance. Essa visão, né, um chefe indígena que teve essa visão, muitos anos atrás, e nessa época, nos Estados Unidos, no local
de onde vivia a tribo, 6 meses do ano é neve. Eles viviam embaixo de neve por 6 meses. Então, a quantidade de mortes por frio era muito grande, a falta de alimento era muito grande. Então, eles faziam essa dança no verão para agradecer o ano vivido, os que sobreviveram, e pedir abundância, né, para o ano seguinte. Então, não se dança uma dança do sol ou um sandense, né, rezando por si mesmo, né? A gente dança rezando por algum motivo que não a gente mesmo. E tem 2 explicações, né, o sandense. Uma é essa, né, agradecer o ano vivido, pedir abundância. E a outra, que esse Ed brincava dizendo que é uma explicação mais romântica, que dizem que nós homens perdemos a nossa porção feminina há muito tempo. E quando a gente dá nosso sangue para a Mãe Terra, ela nos restitui essa polaridade feminina, nos tornando mais equilibrados. Então, essa é a segunda explicação do sandense. A gente dança durante 4 dias, do nascer ao pôr do sol, né? Em algum momento desses 4 dias, você é espetado, que maravilha, preso a uma árvore, né? E você fica dançando por um período, puxando o corpo para trás. E chega um momento do ritual que você tem que dar um tranco no corpo para arrebentar a pele para sair da árvore. Não pode só tirar os pinos. Nossa. Aí você vira um dançador do sol. Aí você vira um dançador do sol. Crianças reconectadas, não façam isso em casa. Não, por favor. Que dói muito. Dói muito. Mas, Celso, na prática, xamanismo é uma religião? É uma seita? É uma crença? Ou é uma cultura? Muito legal. Legal essa pergunta, Bernardo. A palavra xamanismo, né, ela vem da Sibéria. Os antropólogos, estudando as medicinas indígenas do mundo inteiro, eles chegam à conclusão de que todas as culturas nativas do mundo têm muitas semelhanças nos rituais. Então, elas pegam essa palavra siberiana, né, e batizam a medicina indígena de xamanismo. Que aqui no Brasil a gente chamaria de pagelância. Sim, sim. Né? Tá? Só que eu costumo dizer que xamanismo é a medicina indígena praticada pelo homem branco. Tá? Assim como o xamanismo é pagelância, a palavra xamã é pajé. E na minha concepção, né, muitas pessoas me chamam de xamã, né, que é um título que eu não me dou, em respeito à cultura com quem eu convivi. E uma outra coisa, eu nasci numa selva de pedra, eu nasci no Rio de Janeiro, Niterói. Mas esse título lhe foi confiado, né, pelos Lakotas, então... Não. Os Lakota me deram o título de dançarino do sol. Mas que é uma alta patente, vamos, se a gente pode chamar assim. Na cultura é um grau dos elevado. Unidos, é um grau elevadíssimo, né? Porque só homens, eles dizem que só homens de verdade fazem o sandense. Por causa do tamanho de dor, né, que envolve o sandense. Porque a gente não ingere nada. É em jejum durante 4 dias, sem comer nada, dançando no nascer ao pôr do sol. Você vai entrar em estado de transe ou de conexão com alguma força espiritual? Eu nunca entrei. Mas tem uma entidade trabalhando? Mas tem, dentro do xamanismo, da cultura xamânica, trabalham entidades? Não responde. Que nós vamos para os nossos comerciais. Hoje aqui com a gente, o psiquiatra, e por mais que ele se negue que eu chame ele assim, mas o xamã, o dançarino do sol. O grande dançarino do sol, Celso Fortes, tá? Então não sai daí, vem muita coisa legal sobre xamanismo. Até já!